Dando continuidade aos exercícios envolvendo estequiometria, nós trouxemos para você uma segunda bateria de exercícios e espero que com estas resoluções você definitivamente tire suas dúvidas e fique em condições de fazer qualquer questão que envolva cálculos químicos. Dentro do que a gente se propõe a fazer, o primeiro exercício que nós trouxemos diz o seguinte: submetido a um tratamento médico, um paciente ingeriu um comprimido contendo 22,5 mg de ácido acetil salicílico. Vanks, o que é o ácido acetil salicílico? Certamente você já deve ter consumido isso aqui quando criança e na fase de adolescente. É o famoso AAS. Quando as crianças estão com alguma dor, o AAS infantil ele vem numa tonalidade rosa, ele é um comprimidinho doce. Muito comum as crianças inventarem que estão sentindo alguma coisa para consumir o AS. Esse ácido acetil salicílico tem fórmula C9H8O4. Qual o número de moléculas da substância ingerida? Bom, o que a gente está procurando aqui é fazer uma relação entre o que você possui e o ácido acetil salicílico. Uma coisa muito importante é o número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Por que ele é importante? Porque quando você pegar C9H8O4 e calcular a sua massa, você vai estar diante de um grupo de 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então veja o que eu vou fazer. Eu vou pegar o carbono, 12, e vou multiplicar com 9, somado com. Vou pegar o hidrogênio, 1, multiplicar com 8. Vou pegar o oxigênio, 16, multiplicar com 4. Esses amigos aqui correspondem à massa de 1 mol de C9H8O4, que nada mais é do que o AAS. 12 vezes 9 dá 108. 1 vezes 8 dá 8. 16 vezes 4 dá 64. 108 mais 8 dá 116. 116 mais 64 dá 180 gramas. Qual é o meu raciocínio? Uma regra de 3 simples. Uma regra de 3 simples, a sua amostra contém 22,5 miligramas. Como aqui está em grama, eu preciso adequar isso. Então, o que você vai fazer? Para transformar miligramas para grama, você deve dividir por 1000. Então, isso aqui é a mesma coisa de 22,5 vezes 10 a menos 3. Dividir por 1000 é a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 3. Algumas dicas que você deve fazer uso sempre, tá bom? Vamos agora para a conclusão do raciocínio. Como é que eu vou escrever isso? Você vai escrever assim, ó. 180 gramas corresponde quanto que tem 1 mol de moléculas? São 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Essa pessoa tomou um comprimido cuja massa é 22,5 vezes 10 a menos 3 gramas. 22,5 vezes 10 a menos 3 gramas serão quantas moléculas? X. Vanks, você vai fazer o que aqui? Aqui não dá para você fazer proporção de 182 e 22,5 se você não tiver uma noção de cálculo. Isso aqui vai dar 8 vezes menor. Porém, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o cálculo normalmente, tá? 180x igual 22,5 vezes 6. 22,5 você multiplica com 6. Isso aqui vai te dar 135. 135 vezes 10 elevado a 23 vezes 10 a menos 3. Como é que você vai fazer isso, Vanks? Você vai fazer o seguinte, ó, 180x é igual a 135. 10 a 23 com 10 a menos 3 dá 10 elevado a 20. X vai ser igual a 135 vezes 10 elevado a 20 dividido por 180. Observe o que eu fiz. Eu multipliquei o 180 com x, eu multipliquei o 22,5 com 6, eu juntei o 10 a 23 com o 10 a menos 3. Agora, a última conta que eu vou fazer é dividir 135 por 180. Eu vou dividir 135 por 180. Quando eu fizer esse cálculo, eu vou encontrar 0,75. 0,75 vezes 10 elevado a 20, o quê? Moléculas. Se você quisesse transformar isso aqui em notação científica, ficaria 7,5 vezes 10 a 19, ok? Resposta
está aqui a questão número 1 efetuada. Na questão número 2 diz assim: um químico possui uma amostra de cobre. A massa em gramas dessa amostra, sabendo que ela é constituída por 18 vezes 10 a 24 átomos, considere a massa molar do cobre 64. Bom, o que é que eu vou fazer? Neste caso, a relação direta é Avogadro. O número de Avogadro é fundamental nesse tipo de resolução. Qual é a constante? 6 vezes 10 elevado a 23. Então, qual é o raciocínio? Você está vendo aqui que o cobre tem como massa 64 gramas por mol? Então, você vai fazer assim, ó. 64 gramas corresponde a quem? 6 vezes 10 a 23 átomos. Pronto. É só isso que você tem que fazer. 6 vezes 10 a 23 átomos de cobre. Quantos átomos você tem? 18 vezes 10 a 24 átomos de cobre. A pergunta é, qual é a massa? X. Como é que eu vou fazer? Produto dos meios com produto dos extremos. 6 vezes 10 a 23x vai ser igual a 64 vezes 18. Se você não quiser escrever 64 vezes 18, você pode deixar isso aqui na forma de potência, porque na forma de potência e multiplicação, porque certamente vai caber uma simplificação. Olha o que é que eu vou fazer. Eu vou escrever 64 vezes 18 vezes 10 elevado a 24. Agora, eu vou pegar essa galera e vou passar dividindo. Muita gente vai sumir com a simplificação. 64, eu não vou fazer 64 vezes 18 agora. 64 vezes 18 vezes 10 elevado a 24 sobre 6 vezes 10 a 23. Seja esperto. 18 e 6, você pode fazer isso, ó. Dá quanto aqui? 3. 64 vezes 3 vezes. O 10 a 23 sobe como? Sobe menos 23. Antes eu poderia já ter feito 10 a 24 com 10 a 23, simplificar, deixar só o 10 lá em cima? Sem dúvida. X igual 64 vezes 3 dá 192. 10 a 24 com 10 a menos 23 sobra 10. Por quê? Repete-se a base, subtraímos os expoentes, porque aquilo ali tem um positivo e um negativo. 192 vezes 10 vai dar quanto? 1.920 gramas. Essa seria a massa da amostra de cobre que contém 18 vezes 10 a 24 átomos. Questão número 3, nós trouxemos a glicose, trouxemos 4 perguntas. Vejamos. Considera uma amostra contendo 540 gramas de glicose, C6H12O6. Responda. Qual o número de moléculas contidas na amostra? A primeira coisa que você tem que fazer nesse tipo de exercício é calcular um mol. Pega lá a molécula C6H12O6 e faça o cálculo. Quanto é o carbono? 12. 12 vezes 6. Quanto é o hidrogênio? 1. 1 vezes 12. Quanto é o oxigênio? 16 vezes 6. 72. 12. 96. 72 com 12 dá 84. Com 96, 180. Opa, essa informação é relevante? É a mais importante do exercício. 180 gramas corresponde a 1 mol. Vamos relembrar. 1 mol são quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Não esqueça disso. Então vamos lá. Qual o número de moléculas contida na amostra? Bom, o que é que eu vou fazer? Uma regra de 3. Tudo é proporção. Então veja comigo aqui, ó. 180 gramas corresponde a quem? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Qual é a amostra que você possui para análise? 540. 540 gramas está para quem? Para X. Preste atenção no que eu vou fazer. Quando eu vou de 180 para 540, se você não quiser fazer produtos meios com produtos extremos, eu percebo que 180 para 540, este número aumentou 3 vezes. É vezes 3. Como é que você sabe? Pega o 540 e divide por 180, vai dar 3. Então a minha resposta vai ser quem? 3 vezes... Quantas moléculas tem ali? 6 vezes 10 a 23. Então a minha resposta será quanto? 3 vezes 6? 18 vezes 10 a 23 moléculas. Se você quiser escrever em notação científica, isso aqui seria quanto? 1,8
1,8 vezes 10 a 24, tá? Bom, a letra B, a massa em gramas dessa amostra de, deixa eu fazer uma correçãozinha aqui, de carbono. Temos que fazer uma retificação aqui no texto. A massa em gramas dessa amostra de carbono. Como assim, Ivan? Essa amostra, o que é que eu tenho que fazer aqui? Muito simples. Você tem que trabalhar isoladamente com o carbono. O que é que você vai fazer aqui? A amostra toda tem quantos gramas? Tem 540. Você vai pegar 1 mol, que são 180 gramas, mol de glicose, e vai verificar quanto de carbono você tem em 180 gramas. Você tem quanto aqui? 6 vezes 12. Isso aqui dá-te quanto? Vai te dar 72 gramas. Então, 180 gramas de glicose tem 72 gramas de carbono. Em 540 gramas da glicose, eu vou ter quanto? X. De novo, quanto se aumentou aqui? 3 vezes. Então, a minha resposta seria 3 vezes 72. Vai me dar 210, 216 gramas de carbono. A química é apaixonante. Letra C. O número de átomos dessa amostra. Vanks, como é que eu vou fazer isso? O problema aqui, sabe qual é, moçada? É que na letra A eu pedi número de moléculas, agora eu quero saber o número de átomos. Você vai ter que raciocinar comigo o seguinte, preste atenção. C6H12O6. Em 1 mol de moléculas, preste atenção, 1 mol de moléculas de glicose, você tem 6 mols de carbono, você tem 12 mols de oxigênio, de hidrogênio, e tem 6 mols de oxigênio, perfazendo um total de quantos? 24 mols. Você tem 24 mols de glicose, 24 mols de átomos dentro da glicose. Então, o que eu tenho que fazer? Como ele quer saber o número de átomos dessa amostra, quantos mols eu vou trabalhar? Bom, raciocine comigo. Essa amostra com 540 gramas, eu tenho quantos mols? Raciocine. 180 gramas, que é a amostra que você tem, possui quantos mols aqui? 24 mols de átomos. Em 540, quantos mols eu vou ter? 180 para 540, eu já fiz isso, ela aumenta quantas vezes? 3. X igual a 3 vezes 24. Você tem 72 mols. Vanks, 72 mols são quantos átomos? Isso aqui, meu amigo, você teria que fazer o quê? Multiplicar por quanto? 6 vezes 10 a 23. Porque cada mol não é 6 vezes 10 a 23? Então, você vai ficar com quantos átomos? Muita gente, hein? 72 vezes 6. Isso aqui vai te dar quanto? Vejamos. 72 vezes 6, tu vai encontrar 432 vezes 10 a 23 átomos. Vank, se fosse notação científica, como é que ficaria? 4,32 vezes 10 a 25 átomos. Perceba que todos os exercícios de estequiometria fazemos através de proporções. Lei de Proust, lei de Lavoisier. E a letra D, qual o número de mols? Bom, a gente acabou de mostrar aqui para você o número de átomos, né? Qual o número de mols que a gente tem aqui? 1 mol, 180 gramas. 540 gramas serão quantos mols? X. 180 para 540, você multiplicou por quanto? 3. Então, a minha resposta é 3 vezes 1. 3 mols de moléculas. São 3 mols de moléculas e 24 mols de átomos em cada uma das moléculas. Tá? Se você juntar as 3, vai dar 72 mols, como a gente fez na letra C. A questão número 4 traz a formação da amônia. Ela diz assim, considere a reação de formação da amônia descrita a seguir. N2 mais 3H2, originando 2NH3. Aí ele pergunta algumas coisas, dentre elas, qual o número de moléculas de H2 que reagem completamente com 140 gramas de N2? O que você tem que fazer? Destaque os elementos que foram citados. H2, N2. Então fica aqui, ó, N2 de um lado,
3H2 do outro, né? Não esqueça do coeficiente e não esqueça da necessidade de verificar se a equação está efetivamente balanceada. Aqui no caso está. Então aqui, ó, para efeito de hidrogênio, ele está falando em número de moléculas. Para efeito de nitrogênio, ele está trabalhando com massa. Identifique as grandezas. Para quê? Para você poder montar a regra de 3. Qual a massa do nitrogênio? Vanx é 14. Como é N2, vai ficar como? 14 vezes 2. Vai dar quanto? 28 gramas por mol. Então você vai fazer o quê? 28 gramas de N2 está para número de moléculas. Quantos mols existe aí? 3. Cada mol tem quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. Então isso aqui vai ficar quanto? 18 vezes 10 a 23. 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Qual a massa que ele te deu? 140. Corresponde a quantas moléculas? X. Se você der uma olhadinha aqui, para saber quantas vezes aumentou, basta dividir 140 por 28. Você vai encontrar que isso aqui aumentou 5 vezes. Então, qual vai ser a minha resposta? 5 que multiplica 18 vezes 10 a 23. A minha resposta vai ser 90 vezes 10 a 23. Ou 9 vezes 10 a 24 moléculas. Vanx, é muito legal esse assunto. Eu adoro também. Vamos ver a letra B. A massa de amônia, formada a partir da reação completa de 5 mols de N2. Quem foi que ele citou? NH3 e N2. Puxa eles aqui, ó. N2, do outro lado, 2NH3. Massa para amônia e número de mols por nitrogênio. Perceba que todas as vezes que você vai fazer o exercício, você tem que identificar as grandezas que estão sendo trabalhadas. Então vamos lá. Quantos mols de nitrogênio nós temos? Vanx, não tem ninguém escrito lá na frente, então é 1 mol. 1 mol de N2. E a massa? Vem fazer a massa aqui comigo, vou puxar para cá. Ó. Nitrogênio é 14, o hidrogênio é 1. 14 mais 3 dá 17. Quanto é 2 vezes 17? 34. Então você vai colocar aqui, ó. 34 gramas de quem? De NH3. Com 5 mols, tu vai produzir qual massa? X. Aumentou 5 vezes, não foi? Qual vai ser a minha resposta? 5 vezes 34. Eu vou ter produzido 170 gramas de amônia. E por fim, a letra C, nessa sequência, letra C, diz o quê? O volume de NH3 obtido a partir de 90 gramas de H2. Vai lá, veja quem ele está citando e escreva para você montar a regra de 3. A equação pode ter 200 termos, você só vai pegar 2. Então você vai lá, ó, 3H2 e 2NH3. Escreva embaixo as grandezas que estão sendo citadas. Esse aqui fala de volume, que é a amônia, e esse aqui fala de massa, porque ele está falando em 90 gramas. Como montar esta equação? Pensa comigo. O hidrogênio são dois hidrogênios, então vai ficar 3 vezes 1 vezes 2. Isso aqui vai dar quantos gramas? 6. 6 gramas de H2 está para volume. Você não tem 2 mols? Cada mol são quantos litros? 22,4. Então vai ficar 2 vezes 22,4. Isso aqui vai te dar 44,8. 44,8 litros. Se eu tenho 90 gramas, eu vou ter quantos litros? Aqui você tinha que fazer o quê? Ver quanto aumentou. Vanx, você consegue visualizar, mas eu não. Então o que você faz? Divida 90 por 6. Quando você divide 90 por 6, você vai encontrar 15. Isso aqui aumentou 15 vezes. Como é que fica a minha resposta? 15 vezes, qual é o número que está aqui? Qual é o volume original? 44,8. Qual é o volume de amônia que você vai produzir? Bom, vamos pegar o 44,8 e vamos multiplicá-lo por 15. Quando eu fizer esse cálculo, eu vou encontrar 672 litros. E para fecharmos a nossa revisão, nós trouxemos aqui a seguinte situação. Considere um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, C4H10, representado pela equação tal. Aí ele diz,
Tá aqui os dados, deu as massas e tal. Diz qual o volume de gás butano capaz de produzir 220 gramas de CO2. Escreva, ali tem 4 termos na equação. Você só vai pegar 2. O C4H10, que é o gás butano, com quem? Com o CO2. Vamos ver o que é que ele cita para nós. Volume para o C4H10 e massa para o CO2. É aqui em cima destas informações que você monta a sua regra de 3. Vamos pensar. Quantos mols tem aqui? 1. 1 mol são quantos litros? O mol de um gás são 22,4 litros. Então fica assim, ó. 22,4 litros está para massa do CO2. Como é que eu vejo a massa do CO2? Está aqui, ó, 44 gramas. 44 gramas por mol. Ele pegou 220 gramas do CO2. 220 gramas vai estar para que volume? Para X. Vanks, o que é que aconteceu indo de 44 para 220? De 44 para 220 você aumentou 5 vezes. Como é que eu faço para descobrir isso? Bastava dividir 220 por 44. Então a minha resposta vai ser o quê? 5 vezes, quem é que está aqui junto do X? 22,4 litros. Quando você fizer 5 vezes 22,4 litros, você vai encontrar 112 litros de gás butano, necessário para produzir 220 gramas de dióxido de carbono. A letra B. A massa de água produzida a partir de 24 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás O2. Ele está citando O2 e está citando água. Vamos ver o que é que ele cita em matéria de grandeza. Vamos lá. Massa de água, escreve aqui massa. E essa história de 24 vezes 10 é número 23. Ele quer número de moléculas. Vamos montar. Olhe para o O2, ele não está sozinho? Quantos mols tem aí? Só um. Só um, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Porque é só um mol. Qual é a massa da água? A massa da água, H2O, 18 gramas. Tá? H2O é 2 mais 16, 18 gramas. Não foi fornecido aqui, um equívoco da minha parte, esqueci de colocar. 18 gramas de água. 24 vezes 10 a 23 moléculas vai produzir que massa? X. De 6 para 24, aumentou quantas vezes? 4 vezes. Então, qual é a minha resposta? 4 vezes 18. Você vai produzir 72 gramas de água. E para fecharmos a nossa sequência de exercícios de hoje, qual é a massa de água obtida a partir da combustão completa de 290 gramas de gás butano? Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 44 gramas, porque ele está falando em CO2, em gás butano. Vamos lá. C4H10. E a outra grandeza que eu vou analisar, qual a outra referência? A água. Vamos fazer a massa do gás butano. C4H10, eu vou ter que calcular o mol dele. Não precisa nem fazer isso, ó, o autor deu. Não precisa nem calcular, desculpe. Mais rápido ainda aqui, ó. Que ele falou em massa e a água também falou em massa. Ambos trabalham com massa. Então vamos montar aqui. Qual a massa do C4H10? 58 gramas. Está para quem? Quanto é a massa da água? 18. Qual a massa de água produzida, X, a partir de 290 gramas? Você vai dividir 290 por 58, você vai encontrar 5. Aumentou 5 vezes. Qual vai ser a sua resposta? 5 vezes, quem é que está aqui na coluna do X? 18. Sua resposta, você vai produzir 90 gramas de água. Com isso, nós encerramos essa segunda revisão de cálculos químicos. Espero que você tenha compreendido, tenha gostado das resoluções. E a partir de agora, qualquer dúvida que você tenha, alguma pergunta que queira fazer, eu estou aqui à sua disposição.